A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje é uma linda manhã de domingo e nós estamos aqui para dar sequência à nossa sequência de estudo, a Páscoa. E para isso eu gostaria de ler aqui Êxodo no capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 12, para que a gente possa ter um entendimento maior a respeito desse assunto, as suas implicações, o que significa a Páscoa e qual é a mensagem da Páscoa para nós hoje no Novo Testamento. Então vou ler aqui Êxodo 12, do verso 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei da terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas e em que estiverdes. Porque quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Oremos. Santo Deus, amado Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Seja conosco, Pai, nesse momento e abre nossa mente e nossos corações para compreender o que está escrito. Em nome de Jesus. Amém. Quando Deus quis libertar o povo de Israel do Egito, essa libertação de Deus era muito além de simplesmente uma libertação física, como os israelitas acreditavam. Eles achavam que Deus simplesmente queria libertá-lo de uma escravidão, de uma nação poderosa, e levar eles para uma terra que manasse leite e mel, para que eles vivessem felizes para sempre. Mas o propósito de Deus era fazer uma libertação muito maior. Quando Israel chegou no Egito, eles chegaram como aqueles parentes de José, e ali eles puderam desfrutar de benefícios. Por ser parente de José, José era uma pessoa muito influente naquela terra, que era dos filhos de Jacó. Mas depois que José morreu, muitos dos israelitas, eles esqueceram do Senhor. E quando subiu um faraó novo, que não conhecia José, diz a Bíblia, eles começaram a perceber que o povo de Israel estava se multiplicando, então eles tentaram escravizar Israel. E eles fizeram de Israel escravos. E o povo, chegou um momento que o povo clamava diante de Deus. Clamava e pedia por libertação. Mas aquele povo também, uma boa parte deles, estavam vivendo em diversos pecados. E um dos pecados mais comuns que havia naquela época, e era talvez o maior pecado que eles cometeriam, que era o pecado da idolatria. Então, para que Deus pudesse tirar aquele povo do Egito, Deus também precisava purgar aquele povo. Teria que haver uma expiação pelo pecado daquele povo, para que quando o anjo passasse, não destruísse os primogênitos dos filhos de Israel. É por isso que Deus institui ali a Páscoa, que consistia em matar um animal, pegar a parte do sangue do animal, colocar nos umbrais da casa, para quando o Senhor passasse, ele não enviasse o anjo destruidor para matar o primogênito daquela casa. Os pagãos egípcios, eles não creram nisso. Então eles não fizeram esse tipo de sacrifício. Observe que somente quem faz o sacrifício para expiação é o povo de Deus. São aquelas pessoas que Deus outorga para a salvação. Então os israelitas fizeram o sacrifício, colocaram o sangue nos umbrais da casa e nenhum dos filhos de Israel morreu. Ao passo que nós sabemos, porque já conhecemos a história de antemão, que todos os filhos, todos os primogênitos dos egípcios morreram. E dentre deles, a Bíblia destaca o filho de Faraó, aquele que se assentava também no seu trono. Então, esse sangue ele ficou como um sangue, uma espécie de pacto entre o homem e Deus. O homem que queria se aproximar de Deus, ele não poderia se aproximar de Deus com as mãos vazias. Ele tinha que trazer sangue na sua mão, sangue de sacrifício. Né?
Olha o que a Bíblia nos ensina aqui, um pouco mais à frente, em Êxodo, no capítulo 24, a partir do versículo 7, quando diz que e tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo que o Senhor falou faremos e obedeceremos. Veja, Deus ele chama Moisés para fazer um pacto com o povo, que Deus seria o povo deles, mas eles também tinham algumas obrigações para com Deus. E uma dessas obrigações era sempre fazer o sacrifício de sangue, porque o sacrifício de sangue era uma demonstração de que aquele povo era pecador e que Deus era santo e que eles não poderiam chegar à presença do Senhor da maneira que eles estavam. Então era necessário ali um sacrifício de sangue. E aqui no verso 8 diz assim: então tomou Moisés aquele sangue, né, do animal que havia morto e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Quais palavras? O pacto, não é? Que eles haviam feito ali com Deus, para que Deus pudesse ser o povo dele, Deus pudesse ser o Deus deles e eles pudessem ser o povo de Deus. Nesse pacto havia obrigações da parte de Deus e obrigações da parte do povo. O derramamento de sangue significaria que eles estavam purificados na presença de um Deus que é santo, e também ao mesmo tempo seria uma espécie de mensagem do tipo: aconteça com esse animal que for sangue derramado, comigo ou com você, caso uma das partes não cumprisse o pacto. Mas nós sabemos que tudo que Deus promete, Deus cumpre. E ele cumpriu o pacto exatamente como havia prometido. Entretanto, o povo de Israel não cumpriu a sua parte no pacto. Mas Deus instituiu misericordiosamente, até a vinda de Cristo, holocaustos no Antigo Testamento. Porque quando nós olhamos esse sangue, esses sacrifícios, na perspectiva do Novo Testamento, nós percebemos que todo esse sangue, esse sacrifício, eles eram símbolos, eram sombra do que Cristo viria um dia fazer. Que um dia o Messias morreria na cruz e o seu sangue purificaria todo homem de todo pecado. Então, todas as vezes que um israelita ele fazia um sacrifício pelo pecado, era como ele estivesse mandando a mensagem: Senhor Deus, eu creio no sacrifício que o meu Senhor Jesus Cristo fará um dia, quando ele vier a esse mundo. Essa é a mensagem. E quando Cristo ele vem a esse mundo, essa necessidade de sangue do sacrifício do Antigo Testamento, de ano após ano estar sacrificando o animal para aspergir sobre o altar, sobre o povo e fazer purificação de pecados, esse sangue já não é mais válido. Porque Cristo faria o sacrifício de uma vez por todas. Vamos olhar como Cristo institui isso na própria Páscoa, olhando aqui já numa perspectiva aqui do Novo Testamento. Então eu gostaria de levar vocês a Mateus capítulo 26, para que a gente pudesse compreender um pouco melhor isso. Esse texto aqui está falando da ceia do Senhor, que ela substitui a Páscoa, né? Diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoou e o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o bebeu, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Observe isso: o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Por que não são de todos? São de muitos. Porque nem todos crerão. Nem todos receberão o sangue de Jesus como sacrifício pelos seus pecados. Por isso ele diz: derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Veja que agora a ceia no Novo Testamento,
a Páscoa no Novo Testamento, ela ganha um novo significado, que é a própria ceia do Senhor. Eu creio que o Evangelho de João, ele nos esclarece um pouco melhor esse assunto. Vamos observar o Evangelho de João, o que diz. Aqui a partir do capítulo 6, a partir do verso 53. Olha o que o Senhor diz a respeito deste assunto. Respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Você observe aqui que era necessário no Egito fazer um sacrifício para pegar o sangue e pôr nos umbrais das portas. Isso era uma ordem. Era uma ordem de Deus. O pacto no Antigo Testamento, a aliança mosaica, foi necessário derramar o sangue para fazer um pacto com Deus, um concerto com Deus. Era uma ordem, era necessário. Quando nós olhamos a Páscoa na perspectiva do Novo Testamento, nós vemos Jesus, ele colocando aqui, que quem não comer do sangue dele e da carne dele, né? E aqui é uma alusão àquela ceia que havia feito lá antes da saída do Egito, e também os sacrifícios de holocaustos também no Antigo Testamento, aqueles que não fizessem, esses não teriam parte com Deus. Você observe a necessidade da ceia? Você percebe a necessidade de estar ceando na presença do Senhor? E nessa necessidade da ceia nós temos obrigações. Qual é a nossa obrigação? A gente pode ver claramente lá em 1 de Pedro, no capítulo 1, a nossa obrigação diante de Deus. Deus também tem obrigações diante de nós. E a obrigação de Deus é nos guardar, é nos livrar, é nos dar graça, não é? E a nossa obrigação diante de Deus é nos santificar a cada dia, é viver em santidade, porque nós não podemos agradar a um Deus que é santo vivendo em impureza, vivendo em pecado. Por isso que o apóstolo Pedro, aqui ele diz que segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, ele vai pegar lá do Antigo Testamento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Observe a profundidade da ceia do Senhor, observe a profundidade da santificação diante do Senhor, da Páscoa do Senhor. Então essa Páscoa ela vem ao Novo Testamento como uma alusão daquilo que Deus fez por nós. E a nossa contrapartida diante disso é nos submeter à vontade de Deus. Amém? Que esse pequeno estudo breve possa trazer entendimento e clareza ao coração de vocês. Deus abençoe.